Boa noite, irmãos. Gostaria de ler o texto de Atos, capítulo 16, versículos 19 ao 34, para juntos sermos edificados pela palavra de Deus nesta noite. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando-os, em Paulo e Silas os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esta passagem, lembrando do contexto onde estava escrito, nós vemos aquela mulher dia após dia profetizando, falando ali através de um espírito adivinhador. Fala que ela dava grande lucro aos seus senhores e que ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E ela dia após dia atormentava Paulo e Silas, e num certo momento a Bíblia fala que Paulo já estava indignado, e ele então se volta para aquela mulher endemoniada e fala: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ali então aquela mulher é liberta da escravidão de Satanás, algo que deveria ser visto como motivo de grande alegria, mas não foi assim. E hoje então nós iniciamos a nossa pregação com o tema a vida, a morte e o suicídio. Uma pergunta que é necessária para nós, é importante para todo cristão, para todo aquele também que não conhece a Jesus. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da sua vida? Se nós formos olhar para o texto que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver que estes homens que levavam esta mulher, exploravam financeiramente esta mulher, o sentido da vida deles, eles viviam para ganhar dinheiro, porque o texto aqui, depois do texto que nós lemos na semana passada, que fala que eles tinham grande lucro com esta mulher, e aqui Paulo então expulsa o demônio daquela mulher, e a partir daquele momento, ao invés de haver um regozijo, uma alegria daquelas pessoas: olha só, esta mulher estava escravizada por Satanás, ela estava escravizada pelo diabo, agora ela está liberta. Muito pelo contrário, o que acontece aqui, o texto nos fala no versículo 19: vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então são pessoas que vivem para ganhar dinheiro. O sentido da vida está em ganhar dinheiro para algumas pessoas. Nós vivemos num mundo cheio de cobiça, cheio de ganância, onde pessoas matam e morrem por dinheiro, onde o sentido da vida dela está em ter grana,
ter uma casa boa, um carro bom, um bom dinheiro. Nem que eu tenha que enganar, mentir, dar o golpe do baú. Quantas histórias você já não ouviu e de repente assistiu em filmes de pessoas que casam com outros por interesses financeiros? Um rapaz de 25, 30 anos casando com uma senhora de 80 anos. Porque ele a ama? Não, porque ela é rica. Querendo dar o golpe do baú. Pessoas que têm relacionamentos com jogadores de futebol porque ele é bonito? Não, porque ele ganha muito dinheiro, porque ele é famoso, porque quer ali ganhar uma fama, por mais que não se case com ele para ter dinheiro, mas só o fato de estar com aquele jogador de futebol, você já cria uma mídia em cima de si própria e você vai começar a dar entrevistas, ter programas de televisão, participar de novelas, sair em capas de revistas, enfim, vai ganhar dinheiro. Muitas pessoas vivem para ganhar dinheiro. O sentido da vida delas é: eu quero me dar bem na vida, eu quero ser rico, eu sonho em ser rico. As pessoas vão lá, postando na loteria toda semana, porque o sonho dela é ser rica. Ela acha que o fato de ela se tornar rica vai satisfazer todos os seus desejos e os seus problemas serão todos resolvidos e ela se sentirá satisfeita com aquilo. E nós sabemos que não é assim. As pessoas se dispõem a tudo por dinheiro. Existe até um programa também chamado Tudo por Dinheiro. As pessoas fazem as maiores loucuras por dinheiro, coisas absurdas. Nós vemos como pessoas pecaram contra Deus por causa de dinheiro. O pecado de Acã lá no Antigo Testamento, onde ele rouba algumas peças de prata, de ouro e esconde na sua tenda, e ele e toda a sua família são punidos porque queriam lucro, queriam dinheiro, queriam peças de ouro e de prata. A Bíblia também nos mostra em Malaquias capítulo 3, quando está se referindo ali aos dízimos e às ofertas que eram levados ao templo, fala que o povo roubava a Deus nos dízimos e nas ofertas. O povo era ganancioso, deixava de levar ofertas ao Senhor para manter para si próprio. O próprio povo de Israel deixou um bom tempo o templo parado, abandonado, né? E continuou construindo essas casas. O profeta vai falar: vocês estão com as suas casas bonitas, seus telhados apainelados, e o meu templo está lá abandonado, em ruínas. Porque o povo vive para o dinheiro, pensa apenas no seu patrimônio e acha que o sentido da vida está em ganhar dinheiro e ser rico. E olha para aquela pessoa rica que tem uma mansão, tem aquela portão enorme, eletrônico, e entra com aquele carro importado, e aquela casa lá no alto, com uma piscina, com aquela cascata na piscina, e aquela casa enorme com 15, 20 quartos e paredes folheadas a ouro. Olha, esse é o sonho da minha vida. Pessoas vivem para ganhar dinheiro, para se tornarem ricas, vivem e morrem frustradas, porque a maioria das pessoas não enriquece, elas vivem apenas sonhando em serem ricas. Se nós olharmos ainda em Atos, aqui nós vamos ver Simão, o mago, que ele tinha uma certa ganância no seu coração. Vejam comigo Atos 8, 18 e 19, quando Pedro e João estão ali em Samaria, Simão estava ali, e o versículo 18 e 19 vão dizer assim: vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele percebe a autoridade que os apóstolos tinham ali, e ele oferece dinheiro. Ora, mas o texto aqui está falando que ele oferece dinheiro, não que ele está querendo dinheiro. Ora, o princípio é o mesmo, porque quando você oferece dinheiro para algo tão absurdo assim, como se ele pudesse oferecer dinheiro para que fosse-lhe concedido o poder, para lhe conceder o Espírito Santo às outras pessoas, é o fato de ele ter no coração dele, é achar que tudo se compra, tudo tem um preço. Não tem pessoas que dizem que tudo tem seu preço, uns mais, outros menos, mas tudo tem um preço.
Simão o Mago achava que tudo tem um preço. Aí mostra que ele vivia pelo dinheiro. Ele achava que o dinheiro dele podia comprar as coisas e também que ele podia, através daquele poder, ter lucro. Porque muitos pregadores itinerantes naquela época, que eram muitos, inclusive falsos apóstolos, cobravam pelas suas exibições, pelos seus pensamentos filosóficos que eles levavam, eles cobravam por isso. Então a questão aqui, o princípio aqui está o que importa é ganhar dinheiro e não como ganhar. Então as pessoas que vivem para ganhar dinheiro, para elas não importa como ela vai ganhar, importa que ela quer ganhar. A maneira com que ela vai fazer isso não importa. Se ela tiver algum lucro, não se importa. No caso daqueles homens ali, se ela está endemoniada, essa mulher, e se ela está sendo atormentada por Satanás, e daí? Eu estou ganhando dinheiro com isso? Por que eu vou me importar com isso? Eu estou ganhando dinheiro, você está sendo um bem-estar para mim. Ela é um objeto para mim, eu estou ganhando dinheiro, está sendo bom para mim. As pessoas mentem para ganhar dinheiro. As pessoas vendem coisas ilegais. As pessoas vendem drogas para ganhar dinheiro. E elas ganham muito dinheiro com isso. Se formos assistir documentários ou filmes mesmo sobre traficantes de drogas, nós vamos ver assim, alguns traficantes que nadavam em dinheiro. Porque ele queria ganhar dinheiro. Ele viu aquela oportunidade onde as pessoas estão se drogando ali. Ele não pensava, mas se aquele jovem se drogar, ele pode morrer cedo. De repente ele vai destruir a família dele. Ele vai vender todos os bens dos pais dele. Ele vai roubar, ele vai matar outras pessoas para comprar droga. Ele não se importa com isso. Ele se importa com o dinheiro que ele vai ganhar, com o poder que ele vai ter. Ele vive para ganhar dinheiro, para ter poder. Dinheiro é poder também. Não importa. Para essas pessoas não importa o que elas têm que fazer. Eu não importo se você está lutando contra o álcool, se o fato de eu vender algum produto aqui vai causar dependência e vai te matar. Se eu ganhar dinheiro com isso, e aí? Você sabe o que você está fazendo, então eu vou vender para você aqui umas carteiras de cigarro, vou vender aqui algum produto que cause dependência. O que importa é eu ganhar dinheiro. As pessoas vendem os seus corpos para ganhar dinheiro. Elas falam, não, para que eu vou trabalhar? Um trabalho formal. Se me prostituir eu ganho muito mais. As pessoas vivem para ganhar dinheiro. As pessoas até falam, não, mas eu não gosto de me prostituir, mas eu ganho muito mais se eu for trabalhar no escritório. Eu ganho 2, 3, 4, 5 vezes mais do que eu trabalhar no escritório. E eu consigo comprar as coisas que eu quero. As pessoas vivem pelo dinheiro. O Deus delas é o dinheiro. Jesus fala isso. Ninguém pode servir a 2 senhores. Vai agradar um e desagradar o outro. Ou você agrada a Deus, ou as riquezas, ou a mamon. Não podemos servir a 2 senhores. E essas pessoas que vivem pelo dinheiro só pensam em dinheiro. Tudo é dinheiro. O Deus delas é o dinheiro. Não é verdadeiro Deus. A esperança delas não está em Cristo. A esperança delas está na satisfação que o dinheiro pode dar. E este é o Deus delas. A âncora delas. A segurança delas. O que importa para elas é o dinheiro. Essas pessoas vivem por ele. Versículos 24 ao 26. Versículos 20 em diante aqui. Ele vai falar, levando aos pretores, disseram, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. O que o texto nos mostra aqui é que uma pessoa que vive pelo dinheiro e que alguém venha prejudicá-la, tirar o lucro dela, ela mente. Ela calunia pessoas, ela fala, esses homens estão perturbando a nossa cidade, eles propagam costumes que nós não podemos receber, nós não podemos praticar porque nós somos romanos. E aí o povo se insurge contra Paulo e Silas e fala aqui que eles rasgam as suas vestes e eles são açoitados provavelmente com chicotes, com varas ali,
até ficarem ensanguentados. Depois são levados, depois de darem-lhes muitos açoites, eles são colocados na prisão e eles são levados para o cárcere, presos, e eles são presos num tronco, seus pés são presos num tronco. Então eles ficam sem mobilidade alguma, ficam presos num tronco. Alguns comentários até falam que tanto os pés quanto as mãos ficavam presos num tronco. Então eles estavam ali e são levados para este cárcere. E ali então nós vemos estes homens que vivem para o Senhor, encarcerados, chicoteados, sujos, ensanguentados. Versículos 24 e 26 fala do carcereiro, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Nós vemos que alguns vivem pelo dinheiro, outros vivem para o Senhor. Vamos perceber o contraste das atitudes. Aquela mulher é liberta, mas ela me dava lucro. Vou caminhar, vou falar tudo que eu puder contra esses homens, para que eles sejam presos. Mas aquela mulher, ela foi liberta, mas eles tiraram meu lucro, tem que ser presos. Ao invés de, puxa vida, olha como este Deus liberta, vou crer nesse Deus, vou prostrar diante desse Deus. Não quero esse Deus, este Deus não me serve, porque Ele tirou o meu lucro, Ele tirou a minha bênção. E aqui então, Paulo e Silas são presos. Vocês pensam que eram chicotadas e não eram muito fracos, tiravam o couro das pessoas, aquelas chicotadas que eles recebiam, aqueles açoites. A Bíblia fala que normalmente se dava 40 chibatadas menos uma. Eles contavam para ser 39, porque se passasse desse número poderia ser fatal, e eles poderiam responder por isso. E aqui então, depois de eles serem açoitados, estarem completamente machucados, pensem como é estar machucado nas costas, nas pernas e ensanguentado, e aquilo começa a inflamar e começam a surgir moscas ao redor daquelas feridas. E eles são levados para uma prisão, e aqui o texto nos fala que eles eram levados para o cárcere interior, ou seja, era um cárcere meio que subterrâneo, escuro, úmido, insalubre. Então eles são levados para um lugar completamente insalubre, fedorento, que tinha outros homens lá presos. São colocados os seus pés presos, aquelas moscas ao redor picando-os, aquelas feridas inflamadas, aquela dor que eles sentiam, todo aquele desconforto que eles sentiam. E o que a Bíblia nos fala sobre ele? A Bíblia não nos fala que eles estavam lá reclamando e pensando, poxa vida, Senhor, eu decidi te servir e agora estou sendo perseguido, estou machucado e preso, com as pernas e braços presos aqui, sem poder me mexer, fazendo minhas necessidades aqui mesmo, com toda a dor, com toda a dificuldade, no escuro. Eles não reclamaram. O texto nos fala que Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, que as circunstâncias não limitavam a oração e o louvor de Paulo e Silas. Eles estavam presos, com dor, com sede, no escuro, com outros presos, num lugar fedorento, e eles oravam e cantavam, enquanto que os outros viram a libertação de uma pessoa, e a única coisa que eles souberam fazer era maldizer, era maledicência, era prejudicar as outras pessoas, porque vocês me tiraram o lucro. Paulo e Silas perderam tudo o que eles tinham, humanamente falando.
Eles perderam a liberdade deles. Eles perderam a dignidade de ser humano que eles tinham. Eles foram tratados como animais sendo jogados ali. Eles perderam tudo aquilo que eles poderiam ter de, humanamente falando, conforto, a tranquilidade. Mas eles oravam e cantavam ao Senhor. Eles viviam para o Senhor. Eles não viviam para o seu próprio conforto, para o seu próprio louvor, para a sua própria comodidade. Eles viviam para o Senhor. Eles sabiam que o serviço do Senhor poderia trazer coisas que não eram confortáveis, que não eram boas humanamente falando. Eles sabiam que eles poderiam ser perseguidos e presos e mortos, mas eles oravam e cantavam ao Senhor. E o texto nos fala aqui que os demais companheiros de prisão escutavam. Eles eram testemunhos do Evangelho, mesmo nas maiores dificuldades. Parece que nós, quando passamos por dificuldades, a gente fica naquela, eu não estou com clima para compartilhar o Evangelho. Eu não estou com clima para ser bom testemunho do Evangelho. Não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que nós temos que ser testemunhos em toda e qualquer circunstância. Como nós erramos, como nós fracassamos nisso. Porque na menor das dificuldades nós já desanimamos. Nós já ficamos pensando, puxa vida, por que será que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu oro ao Senhor, eu tento viver uma vida de santidade, olha quantas coisas ruins estão acontecendo comigo. Paulo e Silas não fazem isso. Eles louvam ao Senhor em meio àquelas dificuldades, em meio àquelas perseguições, em meio a toda a privação que eles passam ali. E o texto nos fala que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Tão forte foi aquele terremoto que ele estremece toda aquela prisão e as portas da cadeia se abrem. Olha a provisão de Deus. Deus abrindo as portas das cadeias. Será que era isso que Deus queria deles? Versículo 27 vai nos mostrar um homem em desespero. Um homem que desespera-se com a sua própria vida. O texto fala: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Este carcereiro, que foi pedido que ele levasse toda a segurança ali para que aqueles presos não fugissem, estava dormindo, sossegado. E quando um soldado dormia no seu posto, a pena que lhe era dada era a morte. E aqui então este homem, quando desperta, certamente desperta com aquele terremoto, com as alicerces balançando ali, tudo estremecendo, as portas da cadeia se abrem, e aquele homem então acorda desesperado com aquelas portas abertas. Ele diz: eu vou morrer, a minha sentença é de morte, não vou esperar até amanhã. Por que esperar até amanhã? Imagine um homem sabendo que vai morrer, ele prefere morrer antes. Não vou esperar até amanhã, é uma tortura ficar pensando que eu vou morrer amanhã, eu vou morrer agora. A gente sabe que uma das coisas mais terríveis, além da sentença, é você saber que vai cumprir a sentença. Uma das coisas mais terríveis para uma criança é saber que ela vai ser disciplinada. Colocando uma ilustração bem pequena para isso. A criança, se o pai ou a mãe fala para ela: você vai ser disciplinado quando você chegar em casa. Uma das coisas mais terríveis para ela, para quem já foi criança ou para quem é criança aí, sabe o que é você saber que vai ser punido. Eu já passei por isso, e a minha filha já passou por isso, de uma forma que eu falei para ela: quando a gente chegar em casa você vai ser disciplinado. E aquilo passou algum tempo, e ela chegou a pedir para mim: pai, eu quero ser disciplinada logo, agora.
Porque uma das piores coisas é a tortura de você saber que vai passar por aquilo. E este homem, sabendo que ao amanhecer do dia, que inevitavelmente ele seria sentenciado de morte, ele pensa: para que eu vou esperar? Eu sei que eu vou morrer agora, vou acabar com o sofrimento, para que eu vou ficar sofrendo? Vou matar. Ali será algo vergonhoso para ele, de pensar que os presos haviam fugido no momento em que ele estava de guarda, que o carcereiro, o responsável, estava ali. E este homem então tenta se suicidar. E esta é uma prática, o suicídio é uma prática muito comum ao longo da história. Nós vemos ao longo da história isso acontecendo, na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos acontecendo isso em alguns momentos também. Temos o exemplo de Judas suicidando-se. Atos capítulo 1 vai falar isso, Mateus 27 vai falar sobre o suicídio de Judas, sobre o enforcamento dele. Atos capítulo 1 ele vai falar que as entranhas dele caíram lá e ele se despedaçou. Fala do suicídio de Saul ali também, quando ele pede para um soldado matar, o soldado não mata e ele coloca a espada. O suicídio é algo, infelizmente, muito comum. E eu fui buscar alguns dados sobre suicídios. E eu fiquei impressionado com os números, porque por esses números, em torno de 800 mil pessoas por ano tiram suas vidas. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. A cada 40 segundos tem uma pessoa tirando a sua vida. E no Brasil, a última estatística que nós temos é de 2016, 11 mil pessoas se suicidaram no nosso país. Então o suicídio é algo muito comum, infelizmente. Não é algo que a gente pensa, acontece mesmo. Não, acontece bastante. Acontece aos montes por aí. Eu trouxe algumas causas de suicídio. Nós sabemos que Satanás usa muito esta questão, e ele tenta pessoas, e ele ataca pessoas para que as pessoas atentem contra a sua própria vida. Como eu falei, nós vemos o exemplo de Saul e de Judas, mas existem muitas causas. Eu trouxe apenas alguns exemplos para nós. A depressão, pessoas que entram em depressão e sofrem com isso, e muitas vezes isso não é tratado. Uma pessoa não busca um aconselhamento pastoral, ou não busca um tratamento, muitas vezes que é necessário, um tratamento médico. As pessoas chegam a um desespero tamanho que elas tiram a sua própria vida. A ansiedade, pessoas extremamente ansiosas para querer fazer algo, elas chegam a um nível de ansiedade tão forte que elas não conseguem mais viver, elas não veem mais sentido na vida e elas se matam. Das mais diversas formas. Pessoas se endividam. A pessoa começa a se endividar, quando ela vê, ela não tem como pagar aquilo, e ela se desespera e ela se mata. Das mais diversas formas, as pessoas se enforcam, se jogam na linha do trem, se jogam em frente de carro, dão um tiro na cabeça, cortam nos pulsos, coisas terríveis, porque as pessoas perdem a esperança na vida. Eu participo de um grupo de grupos de pastores e conheço alguns pastores pelas redes sociais, e volta e meia eles mandam notícias sobre suicídios de pastores, porque a gente tem essa imagem, o pastor, ele é um cara muito forte, muito isso, muito aquilo outro, a vida dele é assim, é muito boa. Só que a gente não entende que a cobrança em cima de pastores, a cobrança dele próprio, a cobrança da igreja, a cobrança de outros pastores é muito forte. Pastores muito facilmente entram em depressão. Pastores são abandonados muitas vezes pelas pessoas. Pastores não têm com quem compartilhar. Eu trouxe até uma pequena foto aqui, não dá para ver muito bem. Mas um dos últimos suicídios de pastores foi de um pastor lá dos Estados Unidos, um pastor de 30 anos, com 3 crianças. Ele se deprimiu e se matou. E pastores que se veem envoltos em cobranças das pessoas, e eles se desesperam com isso e tiram a sua própria vida, perdem a esperança.
Doenças, eu fui buscar lá na Associação Brasileira de Psiquiatria, fala sobre esquizofrenia, doenças relacionadas à mente, dependência química, pessoas são drogadas, muitas vezes tentam parar por si próprias ali, não tem um acompanhamento, elas se desesperam com aquilo, não conseguem sair das drogas, elas se matam por desespero, porque não conseguem comprar mais drogas ou porque se frustram com aquilo que não mais as satisfaz. Um dos maiores índices de suicídio entre crianças e adolescentes, algumas pessoas acham que crianças se suicidam, mas não é verdade. Muitas vezes casos de crianças que se matam é computado como acidente. As pessoas acham que aquilo foi um acidente que aconteceu, e muitas vezes aquela criança ela tirou a sua própria vida, porque a criança tem alguma frustração, ela foi abandonada pelos pais, ou ela tem alguma situação na sua casa, ela tira a sua própria vida. Situações extremas. Se nós olharmos ao longo da história da igreja, por exemplo, quando existiam algumas guerras e as cidades estavam cercadas ali, e os cristãos sabiam que quando invadissem ali, aqueles soldados iriam abusar das suas mulheres e das suas filhas, e depois iriam matá-las e iriam fazer com que eles assistissem tudo aquilo para depois matá-los. Eles, muitas vezes, antes disso acontecer, eles próprios tiravam suas vidas para não chegar a este ponto extremo. Eles preferiam a morte a ter que passar por isso. Então percebam que existem várias questões, várias facetas, e que nós temos que ficar atentos com isso e olharmos estas questões. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre isso. Nós vemos aqui então que este homem desesperado e sabendo que a morte dele era certa, Paulo fala que Paulo bradou, gritou: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, estão todos aqui parados. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, lembra que eu falei que era um lugar escuro, Paulo já conseguia enxergar, porque seus irmãos sabem muito bem, quando a gente está no escuro por muito tempo, a gente acostuma com a escuridão, a gente consegue enxergar. Aquele homem havia acordado naquele momento, para ele estava tudo preto, ele não enxergava nada, mas Paulo já enxergava, e ele fala: não faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. E o carcereiro então pede uma luz para aquele lugar completamente escuro. Ele entra rapidamente lá e fala que ele está trêmulo. Ele está tremendo de medo, ele está naquele momento de emoção tão forte dele, onde ele estava pensando em tirar a sua própria vida. Pensa, ele era um homem com família, com esposa, com filhos, certamente. E o texto fala aqui que ele estava trêmulo, e ele se prostra, se ajoelha diante de Paulo e Silas, e depois de trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele compreende que aqueles homens estavam pregando acerca do Evangelho. Ele compreende que a única esperança de vida para ele estava naquilo que aqueles homens estavam pregando. Não havia outra esperança para ele como carcereiro, como uma pessoa que estava cuidando de presos ali. A esperança dele estava naquele Evangelho pregado por Paulo e Silas. E ele faz a pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Eu estou perdido, eu não tenho esperança, eu preciso da salvação. E responderam-lhe Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a resposta para ele é: para a sua salvação, para você ser salvo, creia em Jesus Cristo. Creia no Cristo das Escrituras, no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Perceba que ele está falando que crê no Senhor Jesus Cristo. Jesus seria Senhor dele, para a salvação dele. Ele é Salvador e Senhor. Creia nesse Senhor, viva para este Senhor, sirva a este Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Aqui não é uma salvação por combo. Você crê e toda a sua casa vai ser salvo. Ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o texto fala aqui, no versículo 32,
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Ele está falando, se você crê, todo mundo vai ser salvo. Aqueles, há uma afirmação deles aqui, e aqui nós poderíamos dizer até que há algo que vem do próprio Deus. Ele fala, olha, creia no Senhor, que esta palavra também vai ser levada para os seus familiares e eles também vão ser salvos. Todos aqueles que creem são salvos. E esta mensagem então é pregada para todos os da sua casa. Mensagem elevada, esta mensagem de salvação, mensagem de vida, mensagem de esperança. Mas ele poderia ser morto se tornando cristão. Melhor ser morto como cristão do que como pagão. Você morre como pagão, vai para o inferno. Se morre como cristão, você crê no Senhor e você vai para o céu. A esperança de vida, vida eterna. A vida sem Cristo é morte certa, morte física e morte espiritual. A morte com Cristo continua sendo vida espiritual, vida eterna. E daí que eu vou morrer? Por causa de Cristo. E daí? Estarei com o Senhor, estarei com o meu Salvador, porque eu estava perdido. Agora fui liberto. Versículo 33 diz, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então aqueles que haviam açoitado Paulo e Silas, aquele carcereiro que estava para cuidar deles para que eles não fugissem da prisão, agora ele trata Paulo e Silas, ele cuida das feridas deles, ele vai ali e limpa toda aquela sujeira que é ali. Aquele que perseguia os cristãos agora cuida do povo de Deus, serve como um irmão em Cristo. Aquele que odiava os cristãos agora ele é um servo do Senhor Jesus. Há uma mudança de pensamento e uma mudança de atitude. Não era só simplesmente ele falar, não era só simplesmente ele estar ali e dizer, não, eu creio nesse Jesus. Ele muda de vida, ele cuida das feridas, ele está ali com os apóstolos, está com o apóstolo Paulo, com Silas, e o texto nos fala que ele foi batizado e todos os da sua família foram batizados também. Um símbolo de um verdadeiro cristão, do testemunho de um cristão que saiu da morte para a vida, de uma pessoa que tinha esperança só nesta vida e depois de se ver como fracassado, a única esperança que ele tinha era de morte. Agora ele tem uma esperança de vida, uma esperança de vida eterna. E o versículo 34 diz, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido no Senhor. Eles levam para casa, os trata como da própria família e manifesta grande alegria. Toda aquela agonia, aquele tremor, aquele medo que ele sentia agora é algo alegre. Ele não fica pensando, e o que será de mim amanhã? O que será que as pessoas vão pensar de mim, de eu me tornar um cristão, de eu me tornar algo que é ilegal aqui onde nós moramos, como colônia romana que somos, como pessoas que adoram ao imperador, como pessoas que têm os seus deuses aqui. Como será o dia de amanhã? Ele não se inquieta com isso. Ele tem alegria, manifesta grande alegria por ter crido em Deus. O Senhor nos dá um coração, Ele aquieta o nosso coração. Ele nos tira a ansiedade do nosso coração. Nós ainda temos algumas ansiedades, mas o Senhor vai trabalhando nelas dia após dia, porque a nossa esperança está no Senhor. Nós sabemos que as dificuldades que nós vamos passar, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos acolhe, que o Senhor cuida de nós, que seja o que for para acontecer, se somos obedientes ao Senhor, seremos abençoados por Ele mesmo em meio a todas as privações e dificuldades que iremos passar.
para nós encerrarmos algumas reflexões e aplicações para nós do dia de hoje. O nosso testemunho cristão ele é exigido em qualquer circunstância, qualquer momento. Hoje eu não estou muito afim, hoje eu não estou animado para isso. O Senhor não chama você para dar testemunho cristão quando você está animado. Ele chama para você dar testemunho porque você é cristão. E testemunho de vida é uma vida de testemunho. Então, em qualquer circunstância, onde quer que você esteja, você tem que ter testemunho. Como Paulo e Silas foram. Com as suas pernas presas, estavam ali cantando ao Senhor, orando ao Senhor. Qualquer circunstância. A vida cristã, ela é como um todo. Então, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu estou vivo, eu tenho que viver para Cristo, para servir ao meu Senhor. E o morrer é lucro. Se eu morrer por Cristo, é lucro. Estarei com Ele, viverei para sempre com Ele, glorificarei ao Senhor para sempre. Se vivo, vivo para Ele. Se morro, estarei com Ele. A minha esperança é a vida, vida eterna. A minha esperança não está nesta vida, porque se a minha esperança e a sua esperança está nessa vida, quão miseráveis nós somos, quão pequenos e fúteis nós somos. Se a nossa esperança está no dinheiro, nas nossas posses, no bem-estar que isso tudo pode nos dar, se a nossa esperança é isso, quão miserável é a nossa vida. Nós podemos nos desesperar da nossa vida. E como nós falamos sobre o suicídio, quantas pessoas, de repente, você já não ouviu falar de pessoas famosas, ricas, bilionárias, que se suicidam, porque tem tudo que o dinheiro pode dar, mas nada daquilo lhes dá satisfação, nada daquilo lhes dá esperança. Pessoas ricas, famosas, que buscam no dinheiro, nas drogas, nas mulheres, e nada daquilo lhes satisfaz, e nada daquilo lhes dá paz, e a única coisa que lhes resta é tirar a própria vida, porque não há esperança em nada mais. Tudo aquilo que elas imaginavam que lhes poderia dar alegria, elas não têm. E elas acham que a solução é o suicídio. Alguns canais de YouTube que mostram onde estão alguns artistas hoje, de séries antigas, muito antigas, e muitas ali vão mostrar, olha, este artista tal morreu no suicídio, porque não via sentido na vida, era rico, famoso, nada daquilo fazia sentido para eles. Uma coisa importante para nós, fique atento a sinais envolvendo parentes, amigos, de todas as idades. Pessoas que desanimam com a vida, que não querem fazer nada, que não querem se envolver, que não querem ter convivência, que nada satisfaz, que muitas coisas que você pensa, puxa vida, isso aqui é muito bom, isso aqui é uma bênção, isso aqui é bom para nós desfrutarmos, é uma alegria isso, para ela é um fardo, é uma tristeza. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas que se desanimam com a vida por causa da sua saúde, por causa da falta de dinheiro, e aquela situação, aquela pessoa vai piorando cada vez mais e ela vai se desanimando. É necessário orar por essa pessoa, aconselhar esta pessoa, um aconselhamento pastoral. E muitas vezes é necessário um tratamento, levar realmente para um tratamento medicamentoso. Então esteja atento e cuide dessas pessoas, parentes, amigos, às vezes, oriente essas pessoas, dê aquela primeira orientação e mostre o caminho para elas. Olha, fala sobre a esperança em Jesus Cristo, tem caminho e fala, olha, você não quer receber um aconselhamento? Será que não seria importante você ter um tratamento também, psicológico, psiquiátrico às vezes? Às vezes é necessário. Fique atento a isso. Isso é algo muito sério, que às vezes uma família pensa, isso nunca vai acontecer na minha família. E de repente você não fica atento a esses sinais e eles podem acontecer. Fica atento a isso.
Cuide da sua família, ore pela sua família, persevere em oração pela sua família. Não coloque fardo sobre pessoas que você sabe que são sensíveis a essas questões. Evite isso. Compreenda que os nossos inimigos precisam de Cristo. Aqueles que se declaram nossos inimigos. O carcereiro, ele estava ali para prender, para deixá-los lá no lugar mais insalubre possível, no lugar mais desconfortável possível. Mas quando ele ouve o Evangelho, quando ele crê no Evangelho, ele é salvo. Essas pessoas precisam de Jesus Cristo. Mas aquela pessoa fez muito mal contra mim, ela falou mal de mim, ela me prejudicou, eu perdi dinheiro por causa dela, eu perdi amigos por causa dela, eu perdi meu emprego por causa dela. Mas se ela crê em Cristo, há uma mudança de vida, há uma transformação, e esta pessoa será a sua irmã em Cristo. As pessoas que precisam de Jesus, é necessário que as pessoas ouçam o Evangelho. Que a Bíblia fala de se o teu inimigo tiver fome, ria da cara dele. Não, fala, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Pregue o Evangelho para as pessoas. Seja um instrumento do Senhor para proclamar salvação. Você é um instrumento de Deus em toda e qualquer circunstância. Em meio às dificuldades, o Senhor pode nos usar também. Em meio às desgraças, em meio às maiores dificuldades da nossa vida, muitas vezes são as maiores oportunidades que nós temos para sermos testemunhas de Deus. Poxa, mas eu estou passando um momento muito terrível aqui. Este é o momento que você vai ter a atenção das pessoas, que as pessoas vão te ouvir, porque você está naquele momento terrível, as pessoas vão te ouvir. Pregue o Evangelho, pregue a palavra de Deus, seja instrumento nas mãos do Senhor em toda e qualquer circunstância, e viva para a glória dele. Que a sua vida, que o sentido da sua vida seja servir ao Senhor, porque o seu sentido da sua vida for viver para si próprio, para seu próprio benefício, você vai perder a esperança na vida. Que o sentido para a sua vida seja servir ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa esperança esteja em Ti, que a nossa vida, o nosso objetivo esteja em servir ao Senhor e olhar para a eternidade. Nossa esperança não esteja no dinheiro, nos bens, no status, na fama, no nosso bem-estar, mas que a nossa esperança esteja na vida eterna, porque esta vida é passageira, Senhor, cheia de frustrações, cheia de problemas, e nós muitas vezes iremos desanimar se a nossa esperança estiver nesta vida, mas que a nossa esperança esteja na vida eterna, esteja no Senhor Jesus Cristo, em meio a todas as circunstâncias de dificuldade que possamos passar. Que o Senhor nos fortaleça e possamos aproveitar as oportunidades para testemunharmos de Ti. Que o Senhor também nos ensine a cuidar dos nossos, para preservá-los de situações difíceis. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós terminamos. Deus nos abençoe. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui.